Você já se perguntou como os ateus podem justificar o uso das leis da lógica em seus argumentos, sem recorrer a fundamentos que pertencem à própria cosmovisão cristã? De onde eles tiram a base para a racionalidade que utilizam para criticar o cristianismo? Será que o ateísmo pode realmente sustentar esses princípios sem depender dos pressupostos cristãos? Será que um ateu aceitaria que eu fosse contraditório em meus argumentos em um debate com ele? Se não, por que é que eu não posso ser contraditório? Qual é o padrão de racionalidade que um ateu possui para impor que eu deva me submeter às leis da lógica? Olá pessoal, seja muito bem-vindo à Academia de Apologética. Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar fundo e levantar questões que podem estremecer as bases do ateísmo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever e apoiar nosso trabalho. Se você curte o conteúdo, então não esqueça de deixar seu like. Se não gosta, pode deixar o seu dislike e tá tudo certo, tá tudo bem. Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A racionalidade e as leis da lógica, de fato, são pilares essenciais para qualquer discurso teológico, filosófico ou científico sério. Elas são fundamentais para a argumentação e a busca pela verdade. No cristianismo, essas leis são vistas como um reflexo do caráter racional de Deus. Elas são absolutas, imutáveis e universais porque derivam de um Deus que é igualmente absoluto, imutável e universal. Deus é a fonte última de toda a verdade e a criação reflete a ordem racional que ele estabeleceu. A lógica, portanto, ela não é apenas um conjunto de regras arbitrárias, mas uma manifestação da ordem e racionalidade divina, conferindo coerência interna à cosmovisão cristã. Por outro lado, o ateísmo rejeita a existência de um Deus transcendente, e isso cria um problema significativo para justificar a autoridade das leis da lógica. Sem uma base transcendental, essas leis podem ser vistas apenas como conversões humanas, sujeitas a mudanças e variações culturais. Isso leva ao relativismo epistemológico, comprometendo a validade dos argumentos ateístas, que pressupõem a lógica como um princípio universal e constante. Ora, se as leis da lógica fossem meramente produtos de desenvolvimento humano ou reflexos das regularidades naturais, a dificuldade em explicar sua aplicação universal e consistente em todos os contextos seria considerável. Quando os ateus utilizam princípios lógicos para criticar o cristianismo, eles estão se apropriando de um capital intelectual que não podem justificar adequadamente dentro de sua própria cosmovisão. A validade da racionalidade que eles pressupõem necessita de uma base transcendental para ser universal e consistente. Sem essa base, a lógica se torna arbitrária e sem fundamento sólido, revelando uma hipocrisia intelectual a empregar conceitos que não podem sustentar. A redução das leis da lógica a meras convenções sociais não é viável, pois a lógica é uma ferramenta indispensável para a construção de conhecimento significativo, e sua aplicação universal e consistente precisa de uma fundamentação sólida. A imutabilidade das leis da lógica é outra característica fundamental que assegura sua validade e aplicabilidade em qualquer circunstância. A cosmovisão cristã sustenta essa imutabilidade em um Deus imutável que reflete essa característica na criação. No ateísmo, a imutabilidade das leis da lógica torna-se um desafio difícil de justificar, já que mudanças na cultura ou na ciência poderiam implicar mudança nas leis da lógica. Isso levanta questões sobre a origem e a persistência das regularidades lógicas, se não houver uma base transcendental que as sustente. O método científico, por exemplo, que utiliza princípios lógicos para alcançar conhecimento, assume que o universo é ordenado e compreensível. Ora, a cosmovisão cristã sustenta que essa ordenação é um reflexo da ordem divina, fornecendo uma justificativa para a eficácia do método científico. Já no ateísmo, a confiança no método científico deve ser justificada sem recorrer a uma explicação transcendental, o que pode enfraquecer a compreensão do porquê a lógica e a ciência funcionam de maneira consistente. O cristianismo propõe que a verdade e a racionalidade são fundadas em Deus, implicando que todo conhecimento é, de certa forma, dependente de uma base transcendental. A lógica, enquanto ferramenta para o conhecimento, deve ter uma fundamentação que transcende o conhecimento finito e limitado dos seres humanos. A ausência de tal base transcendental no ateísmo gera um problema epistêmico. Ora, se a lógica é uma construção humana, então seu valor e aplicação em contextos variados torna-se questionáveis. Portanto, ao criticar o cristianismo, os ateus utilizam uma estrutura lógica que paradoxalmente pressupõe a existência de Deus. Isso expõe a fragilidade de sua crítica, mostrando que a exigência de racionalidade que eles fazem é insustentável sem uma fundação transcendental.
Os ateus frequentemente em debates demandam que nossos discursos sejam lógicos e racionais, apontando contradições bíblicas e presumindo que qualquer discurso que viola as leis da lógica é falso. No entanto, surge uma questão crucial. Por que nós deveríamos nos submeter às leis da lógica? Se essas leis são meramente um produto da matéria, o resultado da evolução, por que eu deveria considerá-las absolutas? Sem um legislador divino que estabeleça que nosso discurso deve ser sim, sim ou não, não, não há um dever absoluto. Portanto, se não há uma base transcendental para a lógica, a própria exigência de racionalidade feita pelos ateus se torna questionável. Ora, se a lógica é vista apenas como uma confessão transitória, os ateus deveriam, por coerência lógica, aceitar um discurso contraditório como válido. Afinal, sem um padrão absoluto de verdade, não há uma base sólida para refutar a validade de argumentos contraditórios. Nós podemos resumir nosso argumento nos seguintes termos. Premissa de número 1. Se as leis da lógica são metafisicamente dependentes de Deus, então todo argumento lógico pressupõe a existência de Deus. Premissa 2. As leis da lógica são metafisicamente dependentes de Deus. Conclusão. A partir da premissa 1 e 2, portanto, todo argumento lógico pressupõe a existência de Deus. Premissa 3. Todo argumento teísta sólido depende de inferência lógica. A partir da premissa 2 e 3, poderíamos concluir, portanto, todo argumento teísta sólido pressupõe a existência de Deus. Premissa 4. Todo argumento ateísta sólido depende de inferência lógica. Conclusão. A partir da premissa 2 e 4, portanto, todo argumento antiteísta sólido pressupõe a existência de Deus. Premissa 5. Se todo argumento ateísta sólido pressupõe a existência de Deus, então a ironia reside no fato de que argumentar logicamente contra Deus pressupõe a existência de Deus. A premissa 6. Todo argumento antiteísta sólido pressupõe a existência de Deus. Conclusão a partir da premissa 5 e 6. Portanto, a ironia reside no fato de que argumentar logicamente contra Deus pressupõe a existência de Deus. Premissa 7. Se a ironia reside no fato de que argumentar logicamente contra Deus pressupõe a existência de Deus, então a existência de Deus é implicitamente aceita em qualquer argumento lógico sólido, seja teísta ou antiteísta. Premissa 8. A ironia reside no fato de que argumentar logicamente contra Deus pressupõe a existência de Deus. Conclusão a partir da premissa 7 e 8. Portanto, a existência de Deus é implicitamente aceita em qualquer argumento lógico sólido, seja teísta ou antiteísta. Concluo dizendo o seguinte: o ateísmo é um parasita da cosmovisão cristã, incapaz de oferecer uma alternativa substancial. O ateísmo é uma pulga, um carrapato, um piolho, que vive na dependência do teísmo. Ao roubar os pressupostos cristãos, os ateus expõem a fraqueza e a incoerência de sua própria posição. Em última análise, o ateísmo não tem nada de original ou substantivo a oferecer, mostrando-se apenas uma crítica infundada da visão cristã. O máximo que o ateísmo consegue fazer é jogar pedra na casa dos outros, mas em si mesmo não é capaz de produzir um sistema de pensamento abrangente, coerente e consistente com a realidade conhecida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.